Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Ótimo domingo para nós, né? Irmãos, primeiros segundinhos, em nome de Jesus, ative o sininho, se inscreva no canal se você não é inscrito, siga-nos também no A Verdade que Liberta, no Instagram, tá bom? Irmãos, nossa contação de história hoje vai continuar sobre os desdobramentos do pecado de Davi. Então fique conosco até o final do vídeo e conheça mais uma parte da história e um pouquinho da moral da história. Tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, estamos diante do Senhor para agradecermos o Teu nome, para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, para reconhecermos, Pai, que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos deu esse maravilhoso manual de como devemos viver. A Tua palavra para que conheçamos o Senhor em tudo que, como o Senhor pensa, como as coisas são verdadeiramente. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Pai, que não seja meramente uma história, mas que possa somar nos nossos corações, transformando-nos, Pai. Dando-nos, Pai, em nome de Jesus, ferramentas para que possamos decidir de modo correto, apoiados na Tua maravilhosa graça. Pai, se tem alguém doente, se tem alguém aflito, vá ao encontro dessas pessoas agora, Senhor, e restaura, sana, cura. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa contação de história e que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós pedimos. Amém. Vamos lá, né, povo de Deus? Nós vimos no domingo passado que Davi comete erro grave. Natan vai até ele, expõe o seu pecado, diz que ele é a pessoa quem pecou. Eu estou falando sobre isso, gente, porque se você não viu, desculpe, veja, volte lá um pouquinho, tá bom? Volte na contação de história de domingo passado, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo e a gravidade dessa situação de modo geral. Então nós vimos que o filho que ele teve, o filho do seu pecado, Deus eliminou. Nós vimos que Davi tinha muitos filhos e dentre esses filhos ele tinha uma filha ao qual seu filho Amnon se apaixona por ela. Então, dois irmãos juntos, né? Dois irmãos juntos, não. Incesto. Às vezes eu perco as palavras, irmãos, porque muita coisa aqui nessa plataforma, dependendo das palavras que são utilizadas, elas perdem alcance, tem todo a plataforma entende que você está discursando sobre aquele assunto e entende errado, porque tudo que a gente fala aqui é lido pela plataforma, tanto que se você colocar aí legenda automática, já vai começar a aparecer a legenda, porque o programa já leu tudo que foi dito antes, entende? Se eu citar parte de livros aqui e estiver no banco de dados do Google, ele vai pegar e vai, se houver direito autoral, ele vai tomar esse direito autoral. Entende? Então, perdão por essas partes, e às vezes eu não quero usar determinadas palavras, mas preciso de utilizá-las, né? Então, houve um incesto.
esse irmão Amnon abusa da sua irmã e entra em cena Absalão, uma figura muito importante na vida de Davi, que também é um dos filhos de Davi. Absalão, então, mata Amnon. Como é esse processo? Absalão fica sabendo que Amnon faz isso com a sua irmã e passa-se 2 anos e Absalão só maquinando, trabalhando uma maneira de pegar Amnon. Absalão convida a todos os filhos de Davi para para um evento. E inicialmente há uma resistência, né? Não, nós não vamos todos, vai ficar muito pesado. Aí Absalão fala com Davi e Davi fala, não, vai ficar pesado, não é bom que irmos todos juntos com você a esse evento. E Davi, por fim, com muita insistência de Absalão, Davi decide não ir, mas os seus filhos todos vão. Vou trocar de lado aqui que tem menos. Então vamos ler aqui dos versos 27 a 36, porque são coisas muito importantes para que nós tenhamos gravados na mente e sabermos o endereço. Capítulo 13, versos 27 a 36. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, cada um e montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Nós vimos no domingo passado quando Deus estabelece uma espécie de maldição sobre Davi segundo o seu pecado. Então, existe uma relação direta entre tudo o que está acontecendo aqui e o pecado de Davi. Davi mandou que Urias fosse morto. Então Deus fala, da sua casa, Davi, a espada não vai se apartar. Sempre haverá mortes por espada entre vocês. Esse aspecto aqui do adultério, da prostituição, do incesto, Deus, assim como Davi tomou a mulher de Urias, Deus vai dizer, olha, na sua família sempre vai ter esse tipo de problema. E coisas que você fez às escondidas será feita diante desse sol, diante de todos, diante desse sol. Então, há uma relação direta do pecado de Davi com tudo que está acontecendo aqui. Então, esse aqui, irmãos, foi o relato. Olha que situação, que coisa complicada. Porque Davi, em um momento em que deveria subir com os reis para guerrear, ele não faz. E
toma todas aquelas atitudes que nós vimos anteriormente. E aí, irmãos, a sua vida vai ladeira abaixo, e não só a sua, como o Davi vai falar em Salmos, como Davi vai deixar claro em Salmos, que ele desonrou e que ele afetou todo Israel. Ele bagunçou com a vida de todo Israel por causa do seu pecado. Qual é a moral da história aqui, irmãos? Sejamos cuidadosos, sejamos zelosos, porque pode ser que ainda que busquemos com lágrimas, não encontremos lugar de arrependimento. Deus é um Deus que perdoa Davi? Sim. Deus nos perdoa? Sim, claro que sim. Deus restaura a Davi? Deus é um Deus restaurador? Deus nos restaura? Sim. Mas muito do que acontece não tem como voltar atrás. Na história de Davi mesmo. Essa situação entre esses irmãos, esse abuso e esse eliminar de Absalão com respeito a Amnon. Como que faz depois? Não, mas Deus restaurou, agora está tudo bem. Como que se restaura isso? Né? E não fica nisso. As coisas vão degringolando, vão piorando, porque tem uma relação direta com o pecado de Davi. Então vamos lá. Absalão, deixa eu terminar de ler aqui. Verso 33. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Verso 34. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que tinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Sabe, irmãos? Sejamos cuidadosos, sejamos zelosos, porque se nós observarmos, se nós vermos que a nossa família, que aqueles que estão à nossa volta, funcionários, amigos, estão padecendo necessariamente por uma relação direta do nosso pecado, é isso que vai acontecer. É um choro, choraram amargamente. Vamos voltar para a nossa história aqui. Eu acho importante dar esse tom, irmãos, porque às vezes nós lemos e não passamos meio rapidamente, assim, passamos por cima e não percebemos algumas coisas. E é isso aqui, eu fico imaginando a mente de Davi, a mente dos seus filhos, a mente dos seus servos que conhecem a história, que sabem o que Deus disse, que sabe que tudo isso aqui tem uma relação direta com o pecado de Davi. É chorar amargamente mesmo. E até aqui, irmãos, Davi não perdeu sua honra, não perdeu sua glória, não perdeu seu reino. Ele é fortão, ele é poderoso, ele tem muitas mulheres, tem muitos carros, muitos servos. Mas a vida dele já não presta. Licença. Absalão então foge e fica 3 anos longe. O coração de Davi começa a se fragilizar, começa a pender para o lado de Absalão novamente. Ficar tranquilo, né? Porque nesse inteirinho aí, Davi vai atrás de Absalão. Absalão é um criminoso, né? Ele elimina seu próprio irmão e foge. Mas aí passa um período e o coração de Absalão, de Davi, começa a ficar um pouco mais tranquilo. Joabe é um dos servos de Davi que assistem ali próximo e percebe esse inclinar do coração de Davi. Então ele vai até uma mulher sábia de Tecoa e faz um arranjo com ela.
levando uma proposta, levando um problema a Davi, um problema próprio, um problema seu. Então essa mulher fala que o marido morre. Para resumir a história aqui, faz-se todo um trabalho, toda uma história, para a moral da história, para no final da história ser o seguinte: se o Senhor faz tão bem para comigo, por que não faz para com Absalão, um desterrado? Né? Então, Davi observa aquela situação e, preso pelas suas próprias palavras, porque faz-se lembra lá como foi com Natan, onde ele se levanta e fala, este homem deve ser morto e tal, e toma atitudes dessa maneira. A mesma coisa acontece aqui quando essa mulher vai até o rei Davi com esse problema. E esse problema, ele fala, olha, será assim, será assado e tal, e tal. Então ela pega a mesma estrutura e aplica a Absalão. Então Davi, preso pelas suas próprias palavras, e já tendo o coração pendido a Absalão, permite que Absalão volte a Jerusalém. Deixa eu só ler um versículozinho aqui. Verso 21. Então o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então, Joabe faz esse processo aí e consegue trazer a Absalão de volta para Jerusalém. Absalão fica então em Jerusalém, mas longe do pai. Ele nunca vai ver o rei. E passa-se 2 anos e Absalão então chama a Joabe, porque Absalão agora quer ir até o rei. E insiste com Joabe, manda chamar, Joabe não vai, e Absalão então chama os seus homens e coloca fogo em um campo de cevadas de Joabe. Então Joabe vai até Absalão. Um detalhe, Absalão, irmãos, era um homem lindo. A Bíblia fala que da planta dos seus pés até a ponta do seu cabelo não havia defeito em Absalão. Isso é uma coisa que a Bíblia deixa claro, assim, ela coloca para que a gente tenha essa visão, essa clareza. É um fato importante. Então Joabe vai e fala com o rei, fala com Davi, se poderia receber a Absalão. E consegue essa reunião. Absalão então vai até até o palácio, né, de Davi, e chega e se prostra e faz toda uma coisa, e simplesmente Davi o abraça e o beija. Então recebe Absalão novamente. Chegamos então no capítulo 15, e eu gostaria de ler para os irmãos. Porque nós veremos aqui traição. Todos esses pecados relacionados diretamente com o pecado de Davi. Vamos lá. Olha tanta coisa a extrairmos desse texto aqui. Capítulo 15, dos versos 1 a 18. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele.
Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo, de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz nesta terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Absalão se aproxima do rei, ele é filho de Davi, ele é recebido com beijo, e ele trai. Não é o mesmo casinho lá de Urias? Davi chama a Urias e fala para Urias: vá para casa, fique tranquilo. E Urias fala: não, vive o Senhor, que eu farei o que é correto, ficarei aqui com o Senhor. E Davi o trai, e trai, e trai. E aqui a mesma coisa está acontecendo. Absalão, então, age de maneira a trair o seu pai. Ele cerca as pessoas que iriam até a casa de Davi para poder lidar, para poder levar as questões, e fala que tem que ser rei, ele deveria ser juiz ali e tal, e faz tudo, e fala para a pessoa que a causa dele é muito reta, muito justa, sabe? Continuando. Também, olha isso aqui, irmãos, também quando alguém se chegava para inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Olha, Absalão. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha para ao rei em juízo. E, assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque, morando em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários e secretários por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes os sons das trombetas, direis: Absalão é rei sobre Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque não sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Oitófel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Irmãos, ele ficou 4 anos fazendo isso todos os dias. Ele ia, a pessoa chegava para poder ter acesso ao rei, ele interceptava, ele e seus 50 homens, interceptava seus cavalos, seus homens, interceptava e fez isso por 4 anos. E foi ganhando o coração das pessoas, ganhando o coração das pessoas. E agora ele dá o... Então veio a mensageira Davi dizendo, em verso 13, então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém:
Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei, e todos os que estavam na casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os gueteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Irmãos, agora Davi está novamente fugindo. E fugindo de quem? Do seu próprio filho, Absalão. Sabe, irmãos, eu já passei dos 40, estou caminhando para meio século de vida, né? E, irmãos, eu já vi tanta coisa desse jeito. Os irmãos estão vendo aqui que o desenrolar, ele é demorado. Nós vimos que se passaram 2 anos Absalão olhando para Amnon e bolando uma estratégia. Ele age, ele mata Amnon e foge e fica 3 anos longe. Aí ele volta para casa, volta para Jerusalém, mais 2 anos, sem ir ver o rei, sem ir ver o Davi. Ele vai ver Davi, é recebido com um beijo e passa mais 4 anos agindo nas costas de Davi, fazendo aquilo que nós acabamos de ver. Ganhando o coração do povo, ganhando o coração do povo. E agora, Davi, com todas as honrarias, todo o poder, todo o prestígio que tinha, agora cai por terra tudo. Vai caindo em sequência. Quantos anos? 2. Se passaram alguns meses, né, desde o seu pecado, nasceu o filho, perdeu o filho. Aí, passado alguns meses, Amnon age mal com Tamar. Aí passa-se 2 anos. Vamos colocar 1 ano nesse período aí. Então, mais 2 anos até que Absalão chega a colocar em prática o seu plano e eliminar Amnon. 2 anos. Depois ele fica mais 3 anos longe. Depois ele volta e fica mais 2 anos sem ver o pai. Então, olha só. 8 anos já, né? E depois ele fica mais 4 anos agindo nas costas do pai. Então agora nós já temos aqui 12 anos. E a vida de Davi foi ladeira abaixo. Sabe, irmãos? Eu volto a dizer, mas Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus reparador. Irmãos, é. Mas a prioridade de Deus não é a nossa vida aqui na Terra. É o nosso aprendizado e o nosso morar com Ele depois. Acabando isso aqui. Sabe, irmãos, então, volto a dizer, não percamos de vista Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Sabe, irmãos, então em nome de Jesus plantemos o que é correto, o que é vivo, o que é próspero, o que é de Deus verdadeiramente na vida dos nossos, nas nossas próprias vidas. Não nos envolvamos com aquilo que, com as obras infrutíferas das trevas. Onde que começou essa obra infrutífera das trevas, irmãos, na vida de Davi? Começou, ele tinha a obrigação de ir para a guerra. Os reis vão para a guerra. Não, ele manda um representante e fica. Então tudo começa aí. Claro que começa antes. Mas que a gente percebe
Começa aí vai se desenvolvendo, e os irmãos veem tudo que aconteceu. E passados 12 anos, agora Davi está nessa condição aqui, fugindo do próprio filho. Que o Senhor seja gracioso conosco e que nós saibamos o que estamos plantando, porque aqui nós entendemos o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na terça-feira nós estamos falando e fazendo uma divisão entre alma e espírito. Perder a sua alma. Irmãos, Davi aqui está com a sua alma perdida. Ele vai dizer em Salmos: eu me calei e os meus pecados envelheceram. E aí, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. As minhas lágrimas perguntam onde está o meu... Sabe assim, uma série de situações assim extremamente terríveis. Então que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos faça, em nome de Jesus, a observarmos verdadeiramente a história, porque está aqui. É desse jeito, irmãos. É isso aqui mesmo. Pai de amor, de infinita graça, eu te peço, guarda-nos, Senhor. Senhor, continue, Senhor, a levantar pessoas, a nos ensinar. Continue, Senhor, a trabalhar circunstâncias para que nós não plantemos coisas terríveis. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Pai Santo, abençoa, Pai, que nesse domingo agora, nesse almoço de domingo, que nós plantemos o que é correto, que nós façamos uma oração, que nós, em nome de Jesus, se existe desavença entre irmãos, entre esposos, entre os cônjuges, entre os parentes de modo geral que estiverem à mesa, em nome de Jesus, Pai, entre os amigos, que isso possa ser organizado, que possa ser acertado. Senhor, em nome de Jesus, não permita que vivamos de maneira mentirosa, de maneira errônea. Senhor, nós vimos que se passaram 12, no mínimo 12 anos, até que a coisa ficou terrível para Davi, de modo muito visível, onde ele perde o reino. Ó Senhor Jesus, não permita que caminhemos esse trajeto, esse percurso, mas em nome de Jesus que nós possamos nos arrependermos e voltarmos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pai Santo, abençoa o almoço, abençoa a tarde dos irmãos, abençoa a nossa reunião à noite. E que o Senhor mostre-se forte nas nossas vidas, que o Senhor traga comunhão, que verdadeiramente, Pai, possamos refletir o caráter, a vida, a glória do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus mesmo. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótimo almoço e até a noite. Valeu!